muitas vezes dentro da coordenação não nos é explicado o que de fato é. A gente usa muito essa palavra no contexto empresarial, comercial, né? Tem que motivar a equipe, tem que motivar os professores. Cobra-se muito isso da coordenação, mas ninguém conta o que de fato é motivar e gerar o comprometimento dos seus professores. Motivar nada mais é, coordenadora, do que fazer uma ação, fazer com que seu professor faça uma ação bem feita, com atenção e cuidado, porque ele entendeu o porquê aquela ação tem que ser feita. E é importante que o seu professor se sinta bem. Motivar é garantir que seu professor se sinta bem ao fazer aquela ação, para que ele faça aquilo com atenção e cuidado. Quantas vezes você percebe na coordenação que você solicita coisas aos professores e eles fazem sem atenção e sem cuidado? Então, a motivação é fazer com que o seu professor fique bem fazendo aquilo, que ele queira fazer aquilo. Muitas vezes a gente não faz as coisas que nos pedem, porque a gente não entende o porquê. A questão da, para que eu vou fazer isso? Não entende o que está gerando aquela questão. E é uma coisa que as coordenadoras confundem muito. A coordenação às vezes confunde motivar com fazer as ações para agradar os meus professores. Não é isso. Motivar não é agradar. Nem sempre o seu professor ele vai querer ser agradado. Vou dar um exemplo real aqui para você fazer sentido. Será que o seu professor de fato prefere ser agradado, ou seja, você fazer tudo o que ele quer, da maneira que ele deseja, ou será que ele quer ser só bem remunerado, que ele quer ser valorizado? Eu acredito que é a segunda opção. Nem todos os professores querem ser agradados pela coordenação. Eles querem sim a parceria, o comprometimento da coordenadora e o apoio. E eu vou te mostrar como fazer isso. E é isso que vai motivar o seu professor no final do dia. E, Carol, e o comprometimento? O comprometimento nada mais é que quando o seu professor faz aquela ação bem feita, com atenção e cuidado, ele está entendendo a responsabilidade, o porquê e o benefício daquela ação. E isso gera o comprometimento em fazer as ações que a coordenação solicita, pede, ou do dia a dia comum. E isso tem que ficar muito claro para a coordenadora. O que faz a gente entender qual é a vantagem da coordenação motivar os professores? Isso é muito válido da gente conversar, coordenadora, porque muitas vezes a gente fica assim, mas para que eu vou motivar meus professores? Se você faz a motivação dos seus professores, se você gera esse comprometimento, essa motivação no seu professor, você acaba que seu professor faz as coisas mais rapidamente, sem ficar te interrompendo todo o tempo para te perguntar, para refutar, para reclamar. E isso faz com que a coordenadora tenha mais tempo e menos sobrecarga. Porque se meu professor faz bem feito, eu não preciso ficar voltando para falar com ele. Se o meu professor faz bem feito e mais rápido, eu tenho como passar mais informações para ele e andar mais rápido no desenvolvimento da minha escola e dos meus alunos. E é por isso que você precisa motivar os seus professores. Mas, Carol, não é minha função gerar a motivação dos meus professores. Cada um tem que saber sua função. Ele é pago para isso. Por que eu tenho que ficar motivando ele? Por que eu preciso motivá-lo? E eu entendo que dentro da sua vida na coordenação, você tem muitas coisas para fazer. Tem demandas gigantescas. É um cargo desafiador? Sim, ninguém pode falar que não é. É sim um cargo desafiador. Entretanto, a gente também precisa entender que, como um cargo desafiador, eu preciso entender que eu tenho algumas funções primordiais. Eu preciso entender que isso vai gerar uma salvação na minha vida como coordenadora. Como assim uma salvação, Carol? Quando eu tenho colaboradores, professores engajados, as coisas andam mais rápido, as coisas funcionam melhor, eles faltam menos, gera menos sobrecarga. Foi o que aconteceu com a nossa coordenadora líder ouro, Edileia. Ela estava pensando em formas de motivar as professoras e ações simples. Mas, assim, Carol, essa é a minha função, Marcélia, essa é a minha função. E a gente explicou exatamente o que eu estou explicando aqui. E ela fez uma ação muito simples e que gerou o comprometimento naquela reunião que ela precisava que as professoras se comprometessem em aplicar, em estar junto. Foi simplesmente pedir para a cozinha preparar uma cesta de frutas para que as professoras comessem ao longo da reunião ou antes da reunião. Assim gerou um ambiente agradável e ela entendeu que, apesar de ter várias coisas, era um ato simples e que gerou comprometimento. Também foi o caso da Michele, uma coordenadora que precisava do engajamento das professoras na reunião de pais. E
Para isso, e esse comprometimento, sabe como a Michelle fez? Ela pediu para uma mãe preparar as professoras, era uma mãe cabeleireira, e preparar o cabelo das professoras, arrumar as professoras para que elas se sentissem melhor ao receber os pais. Isso gerou o comprometimento e a motivação para estar bem para atender os pais. Pode parecer que não é sua função, mas facilita e muito, porque imagina se a Edilene tivesse lá na coordenação dela e não fizesse o ato de colocar as frutas, o que queria gerar? A professora ia assistir a formação? Para qualquer coisa, não ia aplicar. A Michelle, na reunião de pais, poderia vir a ter algum problema com o pai, uma reclamação de um mau atendimento, mas a professora, com a ação da Michelle, se sentiu engajada.